Olá, famílias! No vídeo de hoje vocês vão ver quais são as limitações da recompensa e da punição no processo de educação dos nossos filhos. Então fica ligado no vídeo. Eu sou Rebeca Fongalan, psicóloga e doutora em psicologia, e estou aqui para te ensinar quais são essas limitações que tem na recompensa e na punição na educação dos nossos filhos. A gente sabe que normalmente existem essas duas possibilidades, né? Ou eu vou punir por um determinado comportamento que ele fez e eu não gostei, ou ele não fez o comportamento e eu vou lá e puno. Ou eu quero que meu filho faça alguma coisa, ele faz aquela coisa e eu dou uma recompensa para ele, né? Ou então ele faz questão de fazer coisas para ser recompensado. Para Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, o que ele diz? Que tanto a recompensa quanto a punição são dois processos em que há ali o poder sobre as pessoas. Ou a pessoa vai ficar com medo por não fazer, né? Ela vai ficar com medo de ser punida por não fazer aquilo que eu pedi, ou ela vai fazer questão de fazer aquilo para receber alguma coisa. De um modo ou de outro, a pessoa está submetida a essa pessoa que está ali solicitando alguma coisa, não é isso? Então, ele fala que isso seria o poder sobre as pessoas. Diferentemente, num processo de comunicação não violenta, ele traz uma ideia de comunicação a partir do poder com as pessoas, ou seja, é uma conexão que se estabelece entre pessoas envolvidas naquela relação. Seja os pais com os filhos, né, os relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, ou os relacionamentos de trabalho, enfim, quaisquer tipos de relacionamento é possível ter esse tipo de conexão. E na comunicação não violenta, a ideia é o poder com as pessoas, numa perspectiva mais horizontal. Então, eu posso criar essa conexão e construir essa relação com as pessoas. Então, o poder é atribuído para todas as pessoas que estão ali naquela relação, em que as pessoas elas vão poder transmitir ao outro tudo aquilo que ela está observando, que ela está sentindo, que ela está necessitando, e a partir disso fazer um pedido genuíno. E esse pedido sempre para o outro no sentido de desenvolver esse outro, no caso dos pais, para desenvolver seus filhos, e assim sucessivamente, e vice-versa também. Então a gente tenta desenvolver um tipo de relação em que há um processo de conexão, um processo de respeito, um processo de confiança. E isso vai se estabelecendo aos poucos, a gente vai exercitando isso cotidianamente. A gente faz isso e isso vai se dando quando a gente é empático com o outro, quando a gente se coloca no lugar do outro e percebe quais são as suas reais necessidades que tanto motivam ou desmotivam essa pessoa a fazer determinada coisa ou aquilo que a gente está pedindo a elas. Então, é desenvolver uma espécie de poder baseado no respeito mútuo, na confiança estabelecida ali naquela relação. E deixa as pessoas abertas a se ouvirem, a contribuir umas com as outras, de uma forma natural, né? A ideia da comunicação não violenta é justamente isso, que as pessoas possam contribuir umas com as outras, de forma natural. Isso deixa as pessoas abertas a se comunicarem, a ouvirem umas com as outras, a aprender umas com as outras de forma absolutamente natural. E é isso que a comunicação não violenta tanto traz, que é justamente essa conexão que há entre pais e filhos, entre familiares de um modo geral, em prol de que tudo aconteça de forma natural e não aquela preocupação em que as pessoas da família, os filhos, vão ficar preocupados. E se eu não atender isso que meu pai tá pedindo, que minha mãe tá pedindo, eu vou ser punido, né? Ou então eu quero tanto fazer porque eu quero ser recompensado com aquilo. Então há algum tipo de limitação porque fica muito pontual as coisas. Então não facilita o processo de crescimento em que a pessoa aprenda a levar aquilo para a vida, então ela vai ficar sempre esperando alguma coisa em troca. Imagina essa pessoa, essa criança, né, esse seu filho, quando ele se tornar adulto, ficar sempre esperando algo em troca, ou ficar com medo de fazer determinadas coisas, porque vai ser punido, julgado, criticado pelas pessoas. Inicialmente isso pode não parecer tão natural, e aí isso dá um processo de consciência, de esforço, de exercitar esse tipo de relação com as pessoas, e ajudar o seu filho a entender que como você se comporta, ele pode se comportar. E como que você se comporta, né, já é um espelho para o seu filho. Então, ele vai se comportar a partir de como que você se comporta. Mas não é só você em relação ao seu filho, tá? É importante a gente ensinar aos filhos esse processo de relação, de compreensão, de que tudo, né, as coisas, elas são para o bem dessa criança, para o desenvolvimento pessoal dela e não apenas coisas pontuais do tipo faça que você vai ter algo em troca, tá? Então é um processo de que vai permitir com que eles se tornem seres humanos mais conectados consigo mesmo, mais autoconscientes, que
facilite nas suas relações pessoais, principalmente quando eles já estiverem adultos e ensinando seus. Para fechar, a ideia do vídeo é que você reflita qual é o tipo de relação que você está estabelecendo com o seu filho. Quais são os tipos de pedido que você faz ao seu filho, como que você faz um pedido ao seu filho, né? Isso daí está se dando de um modo de punitivo, coercitivo, você critica, você julga o seu filho. Então, a ideia é você refletir qual é a forma de relação que você estabelece com ele. E a partir disso, você colocar e exercitar todos os processos de uma educação não violenta para que o seu filho possa crescer de uma forma mais saudável, ele tenha muito mais qualidade de vida e uma vida mais natural, de um tipo de relação mais natural, que são aquelas relações mais amorosas que a gente tem em relação ao outro, e a gente se coloca no lugar das pessoas para compreender em ter relações de compaixão com as pessoas. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, salva para assistir depois. E para quem está no YouTube, se inscreve no canal para que você possa ter mais conteúdos como esse e ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo.